de que ouves o clamor do povo do Senhor, não iremos nos calar. Pedimos, venha o reino do Senhor, este é nosso clamor. Espírito do Deus vivo, eu quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, as minhas emoções, os meus lábios, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. Usa-os para a glória de Deus. Senhor Jesus, nunca retires de mim a tua unção. Eu prefiro morrer a ter que enfrentar um segundo sequer desta vida sem a presença do teu divino Espírito. Ó, que me abençoes e me alargue a visão, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Deixa agora só eu rezar por você. Pai de amor, Pai de bondade, eu me coloco como profeta da tua casa. E eu sei, Jesus, que o Senhor já fez muito nessa noite. Mas se o Senhor pode ouvir a voz de um bandido, eu queria pedir que nessa noite o Senhor continue fazendo na vida desses meninos e meninas. Eu quero pedir que as paredes desta igreja elas sejam revestidas com sangue precioso. E que quando eu começar a proclamar a tua palavra, ela não volte para mim sem resultado. Jesus, eu estou pedindo que nessa noite o Senhor possa curar cada coração. E se eu aparecer mais que o Cristo, apaga da mente desses meninos e meninas. Agora, Senhor Deus, se o que eu falar aqui nesta noite tem a ver com a tua santa vontade, meu Pai, gera frutos na vida desses meninos. Jesus, eles estão aqui até agora, alguns com fome, alguns cansados, e a tua palavra me diz que nem um copo d'água ficaria sem retribuição. Ô Jesus, olha para a vida desses meninos, olha para a vida dessas crianças, olha para a vida de cada um, Jesus, e vem como um poderoso avivamento nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Boa noite. Horrível. Fala direito comigo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Lira. Eu sou membro da comunidade Canção Nova já há 27 anos. Eu sou casado, muito bem casado. Eu costumo dizer que eu só conheço uma pessoa nesse mundo que casou melhor do que eu, que é a minha esposa, graças a Deus. E nós temos 5 filhos, graças a Deus. Gente, eu sei que está tarde. E me deixa liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida, amém? Fala direito comigo, amém? Tá bom? Talvez você não entenda nada e eu nem quero que tu entenda. A única coisa que eu quero de você essa noite é que você olhe para mim e no final de tudo você diga assim: não entendi nada, mas eu quero esse negócio que está dentro dele. Eu quero esse trem que está dentro dele. Eu quero experimentar isso também na minha vida, na minha história. Amém?
Então vamos voar nas asas do Espírito essa noite, amém? Levanta tua mão direita e faz assim para mim, e diga assim, em nome de Jesus. Horrível, em nome de Jesus. Nesta noite, eu creio no poder de Deus. Amém? Livro do profeta Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Quem trouxe a Bíblia, livro do profeta Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14. Quem não trouxe, olha aqui para mim, presta atenção, eu vou proclamar para ti, tá bom? Na minha Bíblia está escrito o seguinte, versículo de número 14. Agora, pois, temei o Senhor e servir com integridade e fidelidade. Afastai-vos os deuses dos quais vossos pais serviam do outro lado do rio, no Egito. E servi ao Senhor. Servi a quem? Servi a quem? Muito bem, bebê. Mas se não vos apraz servir ao Senhor, escolhei hoje. Escolhei o quê? Escolhei? Muito bem. A quem quereis servir? Os deuses de vossos pais serviram quando estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos Emoritas, cuja a terra habitais. Quanto a mim, quanto que? Quanto que? Fala direito, menino. Quanto que? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? Para nós entendermos esta palavra, nós precisamos voltar um pouco na história. A história lá no livro do Êxodo. O povo vivia 400 anos escravo nas mãos de Faraó. Na mão de quem? Segundo Flávio José, um historiador, era cerca de 3 milhões de pessoas que viviam escravos. Eles bebiam águas barrentas do rio Nilo, comiam alho, pepino e viviam sendo escravos. Para piorar a situação, o rei do Egito, né, ele começou a mandar matar toda criança de sexo masculino. O povo vivia na servidão, até que no capítulo de número 3, diz que um dia o povo resolveu clamar do fundo da servidão. E quando ele começou a clamar, Deus ouviu a sua oração. E Deus suscita no meio do povo um Salvador. Diga comigo, um Salvador. Cujo seu nome é Moisés, que significa tirado das águas. Moisés se levanta no meio de um povo. Eu vou começar a cortar a história, porque muitos aqui já conhecem a história de Moisés. Moisés se levanta no meio do povo, se levanta, Moisés enfrenta o faraó com braço forte. Por quê? Porque a mão de Deus estava com Moisés, e a partir do instante em que Moisés começa a enfrentar o faraó cede, o povo começa a sair, o povo sai do Egito, numa noite diferente de todas as outras. E naquela noite, o povo vai para além do deserto. O povo vai em direção à terra prometida. Moisés abre o mar vermelho. O povo passa a pé enxuto. Até aqui vocês estão entendendo? Sim ou não? Vocês já estão dormindo, né? Sim ou não? Beleza, o povo passa a pé enxuto. E depois daquela travessia, o povo que era para ir para a terra de Canaã, que ficava a 440 quilômetros de distância, o que era para ser percorrido, segundo alguns estudiosos, em 20 dias, mas por causa da desobediência de um povo, o povo ficou rodando como barata tonta 40 anos. Quantos anos? 40 anos rodando como barata tonta, porque Deus não deixou aquele povo entrar na terra prometida. O povo, Moisés morre, Josué toma o seu lugar, e a partir do instante Josué entra na terra prometida, na terra prometida, na terra que emana leite e mel. A palavra diz que passou-se 20 anos. Quanto tempo?
20 anos de paz. Desde a terra prometida, quando eles entram para a terra prometida. Josué agora tem 110 anos. Josué sabe que vai morrer. Josué sente que a sua carreira chegou ao final. E Josué convoca as 12 tribos de Israel. Josué convoca as 12 tribos. E quando ele convoca as 12 tribos de Israel, Josué começa a profetizar, a lembrar dos feitos de outrora. Começa a lembrar, foi com um braço forte que Deus tirou o povo. Foi a mão de Deus erguendo o povo para a vitória. E Josué começa dizendo, e Josué diz que em 20 anos, o povo se entregou a falsos deuses. O povo se entregou ao adultério. O povo se entregou a divindades estranhas. O povo se perdeu. 20 anos sem guerras. 20 anos sem guerra e um povo se perdeu. E aí nós chegamos no versículo de número 14. Quando Josué diz para eles, vocês precisam tomar uma decisão. Eu já tomei a minha. Eu já tomei a minha decisão. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra, gente? É isso que está dizendo. Como eu já expliquei, agora vamos para a questão prática, que é o que eu mais gosto quando eu estou pregando. Vamos lá. Todo o Antigo Testamento, ele é uma prefiguração do Novo. Diga comigo, prefiguração. Fábio Lira, o que é isso? Ele é uma preparação para o Novo. Entendeu? Tudo que se remete ao Antigo Testamento, ele está apontando para o Cristo. Para o Cristo que vem. Tudo. Moisés, quem é um novo Moisés? É o Cristo. Quem é um novo Josué? É o Cristo. Então ele está apontando. Porque ele está apontando porque diz assim, ei, vai vir. Está para vir aquele que é, aquele que pode, aquele que tudo faz. E o Senhor Deus dos altos céus, o Senhor Deus disse assim, o Senhor podia ter feito o seguinte, Jesus poderia ter vindo de qualquer jeito. Está entendendo? Porque ele só pensa e é. Ele só pensa e já acontece. Ele poderia ter vindo num simples estralar de dedos, mas não. O Pai teve uma das maiores e melhores, brilhantes ideias. Pergunte qual é. Não, vocês estão dormindo, vou falar não. Pergunta direito, pergunte qual é. Para o meu filho vir, ele vai vir no seio de uma família. Deus conta com família. Deus quis que o menino Deus nascesse de uma família. Claro, a família perfeita, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Claro, uma família perfeita, para que meu filho venha. Para que meu filho venha, ele precisa nascer no seio de uma família. No seio de uma família. Com isso eu começo a entender, bebê, que família não é projeto falido. Diga comigo, projeto falido. Não é. Família não é projeto falido. Segundo São João Paulo II, família é santuário de vida. É santuário de vida. O Senhor escolheu. E o diabo, sabendo disso tudo, o diabo tem raiva da família. Porque o maior inimigo do diabo, eu não sei se você sabe, não é Deus. Porque ele não é burro. Diga comigo, o diabo não é burro. Fala direito, o diabo não é burro. Ele não é, gente. Não é burro. Ele sabe que com Deus ele não pode nada. Nada. Ele sabe qual é o fim dele. Apocalipse 12, Apocalipse capítulo de número 12, ele diz o seguinte, sabendo que pouco tempo lhe resta, o diabo vem com toda fúria, cheio de fúria para esse mundo. E qual é o papel do diabo? Como ele sabe que com Deus ele não pode, com a mulher ele não pode, diga comigo, com a mulher ele não pode, ele resolve atacar a sua descendência, que somos nós. O diabo sabe que ele não pode nada com Deus. O diabo sabe que ele não pode nada com a Santa Mãe de Deus, com a gloriosa Santa Mãe
de Deus. E aí, com quem ele vem infernizar a vida? Eu e você, com a descendência dela. Mas a palavra me garante: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é o que está conosco, maior é o Deus Todo-Poderoso. A irmã Lúcia, ela diz o seguinte, que a última investida de Satanás vai ser contra a família e a vida. E tem sido, a última investida de Satanás tem sido contra a família. Ele tem tentado destruir o conceito de família. Família é pai, diga comigo, pai, mãe e filho. Pai, mãe e filho. Passou disso não é nada. Isso é o conceito de família. Ai, Fábio, porque eu sou agora mãe de pet. Eu sou agora mãe de pet. Não, você não é mãe de pet. Não existe essa... Eu não posso falar merda porque eu estou dentro da igreja, mas... tá bom? Não existe isso. É pai, diga comigo, pai, mãe e filho. E isso não mudou, bebê. Não mudou. Continua sendo isso. Porque assim, né? E aí o diabo, sabendo, começa a introduzir nas escolas ideologia de gênero. Entendeu? Ou começa a entrar a linguagem neutra, porque somos todes, porque somos nós. Eu não sei o que é essa palavra, entendeu? A imbecilidade da ortografia, entendeu? Começa a introduzir essas coisas. Divórcio. O último censo, 2022, 420 mil casais se separam. Diz que a cada 3 casamentos, um é falido. E aí nós estamos diante de todas essas coisas. A última deles agora, a última do diabo, é que eles querem deixar que os órgãos femininos, a vagina, deixe de chamar vagina, porque ela ofende os trans. Entendeu? A última agora, que em muitas escolas esse ano não vai ter dia dos pais. Não vai ter dia das mães. Agora é dia da família. Da família que eles acreditam que seja. Por outro lado, tem outra raça dizendo assim: ei, nós precisamos reeditar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro preconceituoso. A Bíblia é um livro ultrapassado. E aí eu cito Charles Spurgeon, quando ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Beleza, Fábio? Você apresentou todos os problemas. O que fazer diante de tudo isso? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não me dobrarei. Eu não me calarei. Na minha casa não é governo. Não é política de governo, não é política de aborto. Quem manda na minha casa e na tua é Jesus Cristo, amém? Quem manda na minha e na tua casa é Jesus Cristo. É Ele que manda, é Ele que pode, é Ele que está tudo. Ei, Josué! Ei, Josué! Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que eu e você precisamos de um poderoso avivamento. Nós precisamos de um poderoso avivamento. Avivamento é dar vida ao que está morto. João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. O ladrão não. O ladrão vem para matar, para roubar, para destruir. Mas o meu Deus, bate assim, bebê, ó. Bate assim, ó. O meu Deus, Ele veio para que a minha casa tenha vida e vida em abundância. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. E para isso, Ele sabe. O Senhor sabe. Você sozinho, você é um fracasso anunciado. O Senhor sabe que você sozinho só vai dar cabeçada. Só cabeçada. Só vai fazer coisa errada. E aí, antes de subir ao céu, João,
capítulo de número 16. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos promete the power. Diga comigo, the power. Horrível o seu inglês, vamos lá, the power. Atos 1:8. Recebereis uma força e sereis minhas testemunhas. Uma força, e o nome dessa força é Espírito Santo de Deus. É Espírito Santo de Deus. É Ele que vem, é Ele que faz, porque e o Espírito Santo só está procurando um doido, uma doida, que 9h56 da noite, não é possível que não tem louça suja para lavar em casa. 9h56 da noite, eu estou vendo criança acordada uma hora dessa, seu louco, sua louca. 9h56 da noite, trabalhou o dia inteiro, filho de uma época. Não pode falar isso da igreja. Trabalhou o dia inteiro. O dia inteiro. Tem gente que nem toma banho. Está com fome. Deus só está procurando esse tipo de doido, para ele dizer assim: é pecador. Ele não consegue ser fiel. Mas o sem vergonha vem aqui na minha casa. Ele vem aqui na minha casa me buscar. Ele vem aqui na minha casa pedir. Rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce. 2 Crônicas 16, versículo de número 9. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração é totalmente dele. Salmo 14, versículo de número 2. Dos altos céus o Senhor se inclina e olha para a terra, para ver se tem alguém perspicaz e que busca a sua presença. Vou tirar essa palavra perspicaz, para ver se dos altos céus, 9h58, o Senhor se inclina e olha para a terra, para ver se tem um bando de doido que está cheio de coisa para fazer em casa e resolve vir para uma igreja porque quer mais da minha presença. Quanto a mim, cadê você, bebê? Cadê você? Eu não estou te ouvindo, cadê você? Cadê você? Ei, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Quanto a mim, Deus está procurando você para se derramar, apesar das circunstâncias. Estações não ditam sua vida. Circunstância, Lira, porque eu estou vivendo isso, que eu estou vivendo aquilo. Isso não dita a sua vida. Tem a última resposta para a tua vida, é Ele. É Ele que tem a última resposta para a tua vida. E Ele está procurando, no meio de uma multidão, quem declare que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peraí, Lira, isso é positivismo? Eu aprendi num curso, Lira, que isso é positivismo, não é eu posso, eu consigo. Não é positivismo. Isso é posicionamento. O céu, assim como nós rezamos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no. Assim na terra como no. Cada vez que você se posiciona, meu filho, como casal, como família, lá em casa está uma tempestade. Para vir hoje, que Lira, eu matei quase uns 4, deixei uns 4 amarrados lá em casa. Mas eu e a minha casa, eu estou dizendo eu, Lira. Quanto a mim, eu me posicionando para o nome da minha casa.
vai dizer para mim, Felipe, a salvação é individual. Eu sei, eu não sou burro. Eu sei que a salvação é individual, mas o profeta Josué também sabia. E ele se posicionou. A Bíblia não fala quem é a família de Josué. Eu procurei em tudo quanto é tipo de livro. Não consta quem Josué era casado, se tinha filhos, mas ele se posicionou. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque nós precisamos de um avivamento. Mano, para você é fácil. Você mora na Canção Nova. Para você é fácil. Dentro da chácara só de Santa Cruz, tem mais de 24 capelas. Para você, Lira, é fácil, porque você tem missa a hora que você quiser. Você faz assim, cai um padre. Nossa. Entendeu? Faz assim, cai um padre. Para você é fácil. Não. Quando o Espírito Santo vem, ele gera testemunho na nossa vida. Eu tenho aqui meu bebê, aqui, Cacau. Eu fui pregar na escola do meu filho, alguns anos atrás. Preguei. Estamos na hora do almoço. Eu e aquela tropa, formação de quadrilha, sentado na mesa, esperando a esposa fazer a comida. E meu filho chega, diz assim: pai, você pregou na minha escola? E eu: preguei. Pai, você arrebentou! Eu falei: claro. Pai, todo mundo ficou doido com você. Diz que você subiu na grade, pendurado igual um macaco. Eu falei: foi, Gabriel. Foi sim. Então, pai, aí vieram me perguntar: seu pai é demais. E eu fui inchando, eu já sou gordo. Eu fui inchando. E aí, pai, aí eles me perguntaram assim: como é que é ser filho do Fábio Lira, pregador? Como é que é? E eu esperando só aquela cereja do bolo. Sabe, eu só estava esperando aquilo para explodir. E eu falei: o que você respondeu? Eu disse para ele: pai, que eu queria ser filho do pregador, não do pai que eu tenho em casa. E eu me lembrei de uma frase que eu carrego comigo do Charles Spurgeon, que eu gosto muito desse cara. Não é católico, mas eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte: eu tenho medo daqueles que são santos na igreja, anjos na rua, mas demônio em casa. Eu vou repetir, bebê. Eu tenho medo daqueles que são santos na igreja. Ai, Lira, que vontade de morar com você, deve ser tão bom. Ai, gente, olha como é que ele é. Daqueles que são anjos na rua. A pessoa anda levitando, mas em casa é um demônio. Para o meu filho, ele tinha um demônio em casa. E eu comecei a sentar com aquele bandido. Eu comecei a sentar com os meus filhos. E eu comecei a perguntar: o que é que não está bom? Que eu posso ganhar o mundo inteiro, gente, e eu perder minha casa. Entendeu? Eu ganho o mundo inteiro e perco a minha casa. E nós começamos um processo de conversão dentro de casa. Sabe qual é o fim de tudo? É quando vai visita em casa. O melhor é para visita. E seu filho ainda fica tomando refrigerante em copo de extrato de tomate. E aí aquela visita, aquele incircunciso daquela visita, quebra uma louça. Ele quebra uma louça. Não, boba, tá velho mesmo. E se fosse o seu menino, desgraça. Que raiva! Nessa casa quebra tudo. Quando é que nós vamos mudar? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
É hora de nós liberarmos palavra de bênção sobre a nossa casa. Cacá, o meu filho comprou uma moto. Eu fiquei tão chateado. Tão chateado. Por quê? Todo mundo lá em casa sabia, menos eu. Menos eu. Nós temos o grupo lá da família, sabe? Já temos um grupo da família. Eu estou lá em Fortaleza pregando. E eu só mandando foto da moto. Todo mundo se alegrando lá em casa. E eu, no ímpeto, coloquei aquele emoji que fica assim. Só coloquei aquilo, não falei mais nada. Por dentro eu estava mordido. Eu ia pregar. Preguei, quando eu preguei, Gabriel, não vou falar o nome. Tá vendo? Ele me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem no privado, diz assim: eu não perguntei para o senhor, né? Eu disse, não. Mas o senhor poderia pelo menos se alegrar e me abençoar, né? Ah. Eu chego em casa por volta de 3 da manhã. Peguei um avião, até Guarulhos, peguei meu carro, fui embora, chegando em casa 3 da manhã. Quando eu chego lá, tem aquele monstro na varanda. A vontade que eu tinha era de meter o pé e derrubar. Por que eu não queria que meu filho tivesse moto? Porque minha cabeça fica doida. Meu filho estava no quartel, foi ano passado, estava no quartel. A cidade era vizinha, ele pega a Dutra, pega a rodovia, quem é pai sabe. Pega a rodovia e tal. E eu comecei. Eu cheguei, pus a mão na moto e eu comecei a abençoar. Eu declaro vida sobre essa moto. Eu declaro que meu filho um dia vai ganhar muito dinheiro e vai vender essa moto e comprar um carro. Tá entendendo? Fábio, aconteceu? Pergunte para mim, aconteceu? Não, ainda não. Ainda não. Mas todo dia, quando eu levanto, 4h33 da manhã, eu saio de casa todo dia. Aquele monstro está lá. Eu ponho a mão naquele monstro e eu declaro vida. Levanta sua mão, assim, faz assim para mim, ó. Nós temos poder de abençoar as pessoas, meu filho. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez seu pai disse que você é burro. Talvez já disseram para você que você nunca vai ser nada. E não é porque falaram para você que você vai repetir o mesmo erro, não, meu filho. Eu quero que você profetize vida. Eu profetizo vida sobre a vida dos meus filhos. Fábio, meu filho está na droga, meu filho está nisso, meu filho está naquilo, meu filho vai se perder. Ei, profetiza vida, Josué. Quanto a mim, eu e a minha casa. Fábio, mas meu filho não está mais. Quanto a mim, eu e a minha casa. Ah, meus irmãos ainda estão perdidos, mas quanto a mim, eu e a minha casa. Fábio, mas minha vida do meu marido. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declaro vida. Eu declaro vida. Terminar com a frase de Santo Agostinho. Porque, Fábio, e se não acontecer? E se chegar no final, meu filho se perder? Enquanto vivemos, lutamos. Se continuamos a lutar, é sinal de que não nos rendemos, de que o Espírito bom habita em nós. E aí vem a frase certa: se a morte ela não te encontrar como um vencedor, ela precisa te encontrar como um lutador. Se a morte não te encontrar, Fábio, eu tentei, eu não fui fiel, meu filho se perdeu. Ei, se a morte não encontrar como um vencedor, eu fiz de tudo, meu filho não saiu. É quem disse? A morte precisa te encontrar como um lutador. Porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu filho não tem mais jeito. Minha esposa não tem mais jeito. Meu marido não tem mais jeito. Meus pais não tem mais jeito.
Eu não tenho mais jeito. Ei, bebê. Quem tem a última resposta não é você. Ô Josué, ô Josué, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao... O nome disso é avivamento, bebê. É avivamento. É avivamento. É um avivamento pessoal. Amanhã, quem estiver no congresso, eu vou começar só a contar testemunho do que eu estou vendo Deus fazer. Do que eu estou vendo Deus fazer. Se eu fosse vocês, eu incomodava a Sandra e dizia, deixa eu ir. Deixa eu ir. Mas é para a mulher que se vira. Se vira, nós só temos esse final de semana, bebê. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que a gente não tem mais outro final de semana? Porque quem tem certeza que vai viver o próximo final de semana? Nem eu tenho. Nem eu tenho. Nós só temos esse final de semana. Nós só temos esse final de semana para dizer para Deus, rasga, rasga o céu, rasga e desce. Porque quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não terminei de contar sobre meu filho Gabriel. Ele arrumou agora, saiu do exército, arrumou um emprego e disse assim para mim, agora que eu estou trabalhando um dia sim, um dia não, agora que eu tenho 2 finais de semana livre no mês, me leva para pregar com o Senhor. Me leva. Porque eu vejo tão bem que o Senhor faz aqui em casa. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso, mas mês passado foi aniversário de 15 anos da minha filha. E eu nunca faltei em nenhuma festa. Nada. Nada, 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 nada. Nem festa de escola. Nada. Tenho um filho de 20 anos, nunca faltei em nada. Nem festa de escola, nem aniversário, nada. Só que bateu com a profecia do avivamento em Vitória da Conquista. A Gilmara me abençoou. Falou, mas você precisa falar com sua filha. Eu pus ela no carro, a gente saiu. E eu disse assim, você sabe que o pai não vai estar aí, né? E nem a data do aniversário dela foi no dia da profecia em Cachoeira. No próximo seria a festa. Ela, sei. E eu disse para ela assim, ela disse assim para mim, e eu disse para ela, o pai queria te pedir perdão. Ela, ei, para. Pode parar. 14 anos da minha vida. O Senhor nunca faltou uma festa. O Senhor fazia até eu passar vergonha. 14 anos. Não vai ser por causa de um. O Senhor vai morrer. A mãe abençoou o Senhor, eu também abençoo. E, pai, na festa ninguém vai falar mal do Senhor não, viu? Não vai ter dança. Porque eu só vou dançar se for com o Senhor. Mas o Senhor não se preocupe. E a Gil conta que o dia da festa estava todo mundo reunido. A Gilmara disse, meu marido não está aqui. Porque eu abençoei, eu e a minha filha. Eu e a minha filha. Porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu vim te entregar aqui essa noite. Eu só queria dizer para você, ei, eu não vim aqui para te apontar o dedo.
Eu não vim dizer para você tem que mudar. Não, não. Eu só vim dizer para você, o povo hebreu, que você já viveu 400 anos na escravidão. Você já viveu 40 anos no deserto. Agora é hora de entrar na terra prometida. Eu não vim aqui lhe apontar o dedo, eu só vim dizer para você, nós já tivemos momentos felizes. E esses momentos podem voltar em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Fique em pé, meu filho, fique em pé. Fique em pé. Eu não tenho tempo. São 10 horas e 16 minutos. Eu queria propor para vocês uma coisa. Eu posso? Horrível, você não prestou atenção. Não. Eu posso? Tá. Eu vou rezar por você. Eu vou pedir um batismo no Espírito Santo para a tua vida. Quando eu terminar, e o mar vai começar a cantar. Quando o mar começar a cantar, eu quero um momento de decisão. Eu quero que você decida. Eu quero que você saia do teu lugar.